com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Quinta-feira Santa. Bom, antes de a gente conversar sobre a Semana Santa e sobre a Quinta-feira Santa, eu queria pedir pra você, se você puder, se inscrever aqui no canal e, sei lá, deixar um comentário, deixar algum like aqui. Por quê? Porque quando o vídeo, o canal que escreveu o vídeo, né, ele não tem muitos inscritos, ou quando o vídeo não tem muita curtida ou comentário, ele não aparece quando as pessoas procuram lá sobre o assunto. Então, se alguém quiser aprender mais sobre a Quinta-feira Santa, talvez esse vídeo não vai aparecer. Então, vamos ajudar esse pessoal que também está querendo saber mais sobre a Quinta-feira Santa a aprender também, igual vocês estão aprendendo, né? Enfim, na Quinta-feira Santa aconteceram 3 coisas assim mais especiais, que foram o lava-pés, a instituição da Eucaristia na última ceia e a prisão de Jesus. Como Jesus ele já sabia que ele ia morrer na Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa ele se reuniu com os 12 apóstolos e fez tipo uma reuniãozinha assim. Se reuniram num lugar, eles alugaram lá um lugar e se reuniram. Jesus então, ele pediu para os apóstolos colocarem as cadeiras como se fosse um semicírculo e lavou os pés dos discípulos. Ele começou a lavar os pés dos discípulos como sinal de servidão. No meio dos apóstolos, estava tendo um murmurinho, por exemplo, de quem vai ser o mais importante depois que Jesus foi embora, porque Jesus ele já estava se despedindo. Eles não tinham entendido ainda que Jesus ia morrer, era uma coisa assim muito vaga, mas eles entenderam que Jesus estava se despedindo e eles ficavam, bom, quem vai ser que vai ocupar o lugar de Jesus depois que ele foi embora ou algo assim. Jesus queria mostrar para eles que não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que aquele que mais servisse, aquele que mais se entregasse, que mais ajudasse os outros, seria na verdade o melhor, e não aquele que se sentisse mais importante ou quisesse ser o mais importante. Começou a lavar os pés dos discípulos, só que São Pedro, ele achou aquilo muito humilhante. Ele disse, Senhor, como é que o Senhor é o nosso mestre? Como é que o Senhor vai lavar os nossos pés? Então Jesus falou para ele assim, Pedro, agora você não vai entender nada se eu tentar te explicar. Mas se você quer ter parte comigo, você precisa que eu lave os seus pés. Então Pedro falou assim, nossa, então lave o meu corpo inteiro. E Jesus falou pra ele, não precisa do corpo inteiro. Ali ele também estava meio que purificando os apóstolos pro que estava para vir depois. Enfim, então ele fez um lava-pés. E uma coisa muito interessante que a beata Ana Catarina Emmerich fala no livro dela é o seguinte, é que Jesus ele já sabia que Judas ia entregar ele e já estava planejando entregar Jesus há mais de um ano, abolar alguma coisa contra Jesus há mais de um ano. Então quando o Judas vai ter os pés lavados, né, quando Jesus vai lavar os pés dele, Jesus se abaixa assim para ele e fala bem baixinho, se converta. Ele pediu para Judas se converter. E Judas desconversou, fingiu que não tinha entendido, fez que aquilo não era com ele. Depois disso eles foram fazer a última ceia, em que Jesus instituiu a Eucaristia e foi na verdade a primeira missa. Foi algo muito legal porque foi a primeira missa, ou seja, os apóstolos estavam sendo ordenados ali naquele dia, Jesus estava ensinando a eles como celebrarem a missa. No relato da Beata Catarina, no relato da beata Ana Catarina Emmerich, ela conta que os apóstolos eles estavam realmente anotando as coisas, sabe? Eles estavam interessados em aprender aquilo, não era simplesmente uma coisa cerimonial assim. E que Jesus fazia os gestos de forma muito, muito, muito solene, como realmente é na Santa Missa hoje em dia. Enfim. E aí então Jesus instituiu a Eucaristia nessa noite da última ceia. Sentou São João de um lado e São Pedro do outro lado de Jesus. E eles fizeram a última ceia. E eles estavam se perguntando quem ia ser que ia entregar Jesus, porque Jesus já tinha comentado alguma coisa com eles. Assim, gente, e uma coisa muito legal que aconteceu nesse momento, que a beata Ana Catarina Emmerich conta, o seguinte, ela fala que quando os apóstolos receberam a primeira comunhão, na espécie do pão e do vinho, eles apareceram na visão para ela como que resplandecentes, eles brilhavam muito. Ao passo que enquanto Jesus entregava o corpo dele para os apóstolos, Jesus ele ia como se fosse ficando transparente, assim, se esvaziando. Ele estava realmente se dando por inteiro para os apóstolos no sacramento da Eucaristia, pelo corpo e pelo sangue dele, pelo pão e pelo vinho. Olha só que coisa muito linda. Então Jesus ele deu a primeira comunhão para Judas e falou assim, Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Os apóstolos acharam aquilo
meio normal. Acharam que talvez Judas tivesse ido resolver alguma coisa, depois fosse voltar, algo assim. E eles terminaram a missa com Jesus, receberam o sangue, tudo, o corpo e o sangue de Jesus, com o pão, na espécie do pão e do vinho. E continuaram a missa normal, anotando as coisas, ficaram ali com Jesus, enfim. E Judas sumiu. Judas foi entregar Jesus lá para os sumos sacerdotes. Judas, ele trocou Jesus por algumas moedas. Por que estavam querendo prender Jesus se Jesus era inocente? Isso eu conto no próximo vídeo aqui dessa playlist, que é Sexta-feira Santa. Então, eu espero que vocês assistam. E aí, então, Jesus, ele sai com os apóstolos para rezar no Horto das Oliveiras, que é onde eles costumavam ficar. E aí, então, Judas aparece com os soldados para prender Jesus. Os soldados, eles não sabiam quem era Jesus, né? Eles não conheciam a figura de Jesus. Então eles perguntaram assim pra Judas: bom, você vai lá dizer pra gente quem ele é, mas como a gente vai saber qual deles é o Jesus que a gente quer prender? Então Judas falou assim: é aquele que eu beijar. Então Judas chega lá com os soldados para denunciar Jesus e ele beijou Jesus, denunciando para os soldados qual que era para eles prenderem. E aí, o que Jesus fala para eles? Jesus o tempo inteiro ele queria que Judas se convertesse, né? Desde lá do começo, que ele beijou o pé de Judas no lava-pés e falou: se converta, e Judas se converteu, porque ele não queria se converter, ele queria fugir de Jesus, ele queria fugir da verdade de Jesus. Mas Jesus sempre queria que ele se convertesse. E aí Judas foi lá e entregou Jesus. E olha que coisa bonita que Jesus falou pra ele. Ele falou assim: amigo, com um beijo tu entregas o filho do homem. Quer dizer, amigo, com um beijo você me entrega. Ele ainda chamou Judas de amigo, com todo carinho. Ele queria que Judas se convertesse. E Judas não se converteu, ele entregou Jesus e ele não se converteu. Depois que ele entregou Jesus, São Pedro, que estava lá na hora, ele sacou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. E aí Jesus, muito calmamente, o que ele fez? Ele mandou Pedro botar a espada de volta na bainha, dizendo que aquilo não era necessário, e curou a orelha do soldado. Ele foi lá e curou a orelha do soldado. A orelha do soldado ficou sarada completamente. E o soldado que ia prender ele, que ia levar ele para morrer, ser crucificado e tudo mais, que a gente vai ver na Sexta-feira Santa. Bom, duas coisas que eu queria falar aqui sobre a figura de Judas e sobre a figura de São Pedro. Por quê? Porque um pouco depois, na Sexta-feira Santa, a gente vai ver que provavelmente deve ter outro vídeo aqui sobre a Sexta-feira Santa, nessa playlist mesmo da Semana Santa, explicando sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha. São Pedro, ele, num dado momento lá, Jesus fala para Pedro assim: olha só, Pedro, você ainda vai hoje, antes que o galo cante, e você ainda vai me negar 3 vezes, quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras. E aí Pedro falou assim: não, Senhor, impossível, eu nunca vou negar o Senhor, eu amo muito o Senhor, claro que não vou fazer isso nunca. Enfim, quando Jesus estava indo lá na Sexta-feira Santa, depois para ser julgado entre as autoridades e tal, assistam o vídeo da Sexta-feira Santa para vocês poderem entender. Pedro, ele foi escondido. Ele queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer com Jesus, mas ele ficou com muito medo, então ele se escondeu. Então, umas mulheres, umas pessoas viram ele e falaram: você não é que andava com Jesus? Não era você que andava com Jesus? Então Pedro disse assim: não, eu não, nunca tive nada com esse homem, nem conheço, não sei nem quem é. Negou Jesus 3 vezes. E aí depois que ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. E aí ele se lembrou que ele tinha negado Jesus igual Jesus tinha falado pra ele. E aí São Pedro, ele se arrependeu, assim, ele se arrependeu mesmo. E Judas não. Judas entregou Jesus. Jesus já ia morrer de qualquer forma. Ele já estava entregue. E Jesus ainda chamou ele de amigo. Sabe? Se converte. Não precisa disso. E mesmo assim ele não se arrependeu. Ele saiu dali depois. Ele pegou as moedas. E ele se matou. Ele ficou desesperado. Ele não acreditou na misericórdia de Deus. São Pedro não. São Pedro acreditou na misericórdia de Deus, pediu perdão e ainda foi o primeiro papa. E Judas não. Judas duvidou. Ele preferiu se matar e entregou Jesus, mas Jesus ia perdoar ele. Era só ele ter se arrependido, mas não. Ele preferiu se matar.
e não recebeu o amor de Deus. Ele negou o amor de Deus. Olha só que coisa ruim. Bom, então, gente, esse foi o vídeo sobre a Quinta-feira Santa. Assistam, aqui tem uma playlist, assistam o vídeo sobre a Sexta-feira Santa, sobre o Domingo de Ramos e sobre a Semana Santa como um todo, que vem um resumão do que é a Semana Santa. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.